Edward Sterling dominava tudo. Cada escolha, cada investimento, cada passo meticuloso o conduzira a um sucesso que poucos imaginavam. Ele conhecia as regras do poder e as manipulava como ninguém. Até que, num instante, tudo ruiu. No saguão de um resort exclusivo ele a viu. Clara, sua ex-mulher, segurando a mão de uma menininha de olhos azuis. Olhos que ecoavam os seus. O impacto foi imediato, um frio cortante no peito. Seria possível que Clara tivesse escondido algo tão grande dele? Que aquela criança, com traços tão familiares, fosse sua filha? Edward não era de remoer o passado. Sua vida girava em torno de avançar, decidir rápido, nunca titubear. Com pura determinação, ergueu um império, um milionário que entrava em qualquer sala e impunha respeito. Naquele dia, sentado no bar do resort à beira-mar, um uísque na mão, fingia descansar, embora sua mente já saltasse para reuniões e contratos. Relaxar não era seu forte. Mesmo assim, ao erguer o copo e olhar para a entrada, ele a avistou. Primeiro, achou que era um truque da memória. Clara cruzou a porta giratória com a mesma graça de sempre, os cabelos castanhos caindo sobre os ombros, uma criança pequena nos braços. Algo em seu peito se contraiu. Era ela, quase idêntica a 3 anos atrás, quando o casamento desmoronou. O divórcio fora simples, sem gritos ou tribunais. Ela partiu e ele aceitou, convencido de que era melhor assim. Mergulhou no trabalho, certo de que o que tiveram fora apenas uma pausa no caminho. Só que agora, ali estava ela, com uma garotinha de uns 3 anos agarrada ao seu pescoço. Edward sentiu o copo tremer em sua mão. O coração, antes firme, acelerou. A idade fazia sentido. A semelhança era gritante. Uma certeza gelada o envolveu. Seria sua filha? Clara seguiu ao balcão da recepção, ajustando a menina enquanto falava com o funcionário. Edward mal percebia o burburinho ao redor. Conversas, música suave, tudo se dissolveu. Só enxergava os traços da criança, tão reconhecíveis mesmo à distância. Precisava confrontá-la. Precisava de respostas. Contudo, antes que pudesse se mexer, ela já entrava no elevador com a menina sumindo atrás das portas. Ele ficou estático, fitando o vazio, o domínio que tanto valorizava, escapando como fumaça. Aquela noite foi um pesadelo acordado. Não pregou o olho. A visão de Clara e da garotinha o perseguia. Ele, mestre em trancar emoções, viu sua mente virar um turbilhão de dúvidas. Era filha dela. Isso era óbvio. O jeito protetor de Clara não deixava margem. Mas seria dele? A ideia o assustava como nunca antes. Se fosse verdade, por que Clara nunca revelou? Achou que ele não merecia saber? Ou pior, que não ligaria? Quando os primeiros raios de sol cruzaram as janelas amplas do quarto, Edward decidiu. Não ia ficar na incerteza. Tomou um banho rápido, vestiu um terno impecável, porque mesmo em crise precisava se sentir seguro. E desceu. Não tinha certeza se Clara ainda estava no hotel, mas um pressentimento o guiava. Por isso, dirigiu-se ao restaurante, os olhos varrendo o salão repleto de gente abastada, que tratava férias casuais como rotina. Então a viu, numa mesa perto da varanda, com a garotinha ao lado. Seu pulso disparou. Clara estava tão bela quanto antes, os cabelos num rabo de cavalo solto, um cansaço leve no rosto. A menina, chamada Lily, como ouvira da recepcionista na véspera, balançava as perninhas enquanto mordiscava uma torrada. Ao observá-la de perto, ele confirmou. Os olhos azuis eram seus. Não havia escapatória. Respirou fundo e avançou até elas. Clara o percebeu antes que ele abrisse a boca, o corpo enrijecendo, os dedos crispados na xícara de café. Ela fitou Lily, depois ele. O rosto, um mistério. Precisamos conversar, disse Edward, a voz baixa, contida. Ela hesitou, lançou outro olhar à filha, então assentiu. Não aqui, sussurrou. Lá fora. Em 15 minutos. Ele concordou e se afastou, o coração martelando, mas evitando alarde. 15 minutos depois, ele aguardava no terraço silencioso do jardim, mãos nos bolsos, encarando o mar. As ondas não aplacavam a tormenta dentro dele. Ouviu passos e virou-se. Clara estava lá, braços cruzados, o olhar cauteloso. Ela é minha? Perguntou direto.
Clara recuou um passo, os olhos brilhando com algo indefinível. Suspirou, baixou a vista, depois o encarou. Sim, disse baixo. É sua. O chão pareceu sumir sob seus pés. 3 anos. 3 anos sem saber. Lily era sua filha. As mãos se fecharam nos bolsos enquanto ele lutava para respirar. Choque, raiva, incredulidade, tudo colidia dentro dele, mas mais fundo, algo pulsava, algo novo. Clara mudou de postura, como se esperasse um estouro. Como você não me contou? Perguntou a voz firme, mas afiada. Ela esfregou a testa. Não era para ser assim, Edward. Não quis escondê-la, mas quando descobri a gravidez, nosso casamento já estava em pedaços. Você vivia para o trabalho, tão distante. Eu não sabia como te alcançar. Ele travou a mandíbula. Então resolveu por mim? Achou que eu não ia querer saber? Os olhos dela faiscaram, quase indignados. Achei que você ficaria por dever, não por escolha. Não queria que Lily sentisse que era um fardo. Ele soltou uma risada seca. E achou que ocultá-la era o melhor? Achei que estava nos protegendo. Ela retrucou decidida. Você não imagina como foi decidir isso. Edward passou a mão no rosto, buscando equilíbrio. Ela tem 3 anos, disse mais calmo. 3 anos que eu não vivi. O rosto dela amoleceu, um traço de remorso surgindo. Eu sei. Não vou defender, mas nunca quis te afastar dela para sempre. Por que não me procurou então? Insistiu ele. Clara hesitou, depois murmurou. Porque temi que você atirasse de mim. As palavras o silenciaram. Ele a fitou, atordoado. Eu não faria isso, disse, a voz tensa. Ela sustentou o olhar. Não faria? Ele engoliu em seco. Talvez no auge de sua obsessão por vencer, ele tivesse tentado dominar a situação como fazia com tudo. Talvez ela tivesse motivo para temer, mas isso era passado. Quero conhecê-la, afirmou por fim, resoluto. Quero estar na vida da minha filha. Clara o observou por um longo instante, avaliando. Então assentiu devagar. Tudo bem, mas no ritmo dela. Ela não te conhece, Edward. Não pode chegar de supetão. Ele concordou. Não espero isso, mas não vou desaparecer agora. Ela o encarou e algo cedeu em seu olhar. As barreiras que erguera começaram a rachar, sutilmente. Então começamos aos poucos, disse. Um passo por vez. Edward assentiu, o peito apertado por sentimentos que não sabia nomear. Durante anos achara que seu legado era o império que construiu. Agora via o quanto errara, e estava disposto a tudo para recuperar o tempo perdido. Nunca sentira nervosismo antes. Enfrentara negociações bilionárias, crises brutais, executivos implacáveis. Mas ali no terraço do jardim esperando Clara trazer Lily, o estômago girava. Como se apresenta a uma filha que nem sabe de você? Após o confronto, Clara sugerira que ele a conhecesse devagar, e ele aceitara. Seria no tempo de Lily, sem pressa. Ainda assim, o peso daquele instante o sufocava. 3 anos perdidos. Não ia jogar fora mais um segundo. Passos leves o fizeram virar. Clara vinha com Lily, que segurava firme sua mão. O ar lhe fugiu. Ela era minúscula, os cachos escuros balançando ao andar, os olhos azuis. Seus olhos, cheios de curiosidade tímida. Clara se abaixou e falou suave. Querida, esse é o Edward, um amigo meu. Amigo do eu. Mas ele entendeu. Dizer pai seria demais. Lily o observou, a cabeça inclinada como se decifrasse um enigma. Não falou, apenas piscou aqueles olhos imensos. Edward se agachou devagar, cuidadoso. Oi, Lily. Prazer te conhecer. Ela se mexeu, buscando Clara com o olhar. Quando a mãe assentiu, sussurrou um oi hesitante. Uma palavra só, mas o coração dele disparou. Ele sorriu, tentando tranquilizá-la. Ouvi que você gosta de quebra-cabeças. É verdade? Os olhos dela brilharam um pouco. Ela assentiu. Eu sou meio ruim nisso, confessou descontraído. Quem sabe você me ensina um dia. Ela olhou para Clara outra vez. Depois assentiu de novo. Ele respirou aliviado. Era pouco, mas era um início. Clara se ergueu, alisando os cachos de Lily. Que tal sentarmos? Sugeriu, guiando-os a uma mesa sombreada. Edward os seguiu, a mente em turbilhão. Tinha uma filha, ali diante dele, brincando com a barra do vestido enquanto o espiava. Clara tirou um livrinho de colorir e crayons da bolsa, colocando-os na frente de Lily. Pode colorir enquanto conversamos, tá?
Lily assentiu e pegou um crayon azul. Edward a observou um instante antes de perguntar: qual sua cor favorita? Sem erguer os olhos, ela respondeu: roxo. Ele sorriu. Ótima escolha. É uma cor marcante. Ela o fitou por um segundo a mais, depois voltou ao desenho. Ele suspirou, ajeitando-se na cadeira. Esperava desconforto, mas estar ali com ela era mais intenso do que previra. Clara pareceu captar seu pensamento. Ela é reservada com estranhos, disse baixo. Ele assentiu. Tudo bem. Vamos no tempo dela. Lily coloria, concentrada, mordendo o lábio de leve. Era surreal pensar que aquela menininha era dele, e que ele perdera seus primeiros passos, suas primeiras palavras. Mas, dali em diante, não perderia mais nada. Após um tempo, ela largou o crayon e o encarou. Você tem uma cor favorita? Ele sorriu surpreso com a iniciativa. Acho que agora tenho. Roxo me parece perfeito. Ela o estudou, depois assentiu como se aprovasse. Clara observou, algo mais leve no olhar. Era só o começo, mas Edward sentiu que pertencia ali. O tempo com Lily era um paradoxo, lento e veloz ao mesmo tempo. Os dias seguintes exigiram equilíbrio delicado. Cada encontro com ela tinha um peso imenso. Ele moldara a vida em decisões rápidas, mantendo tudo sob rédeas. Mas isso não era um negócio. Era sua filha. Não dava para apressar o que já passara. Combinaram um ritual simples. Café da manhã juntos no restaurante do hotel. Lily comia torrada em mordidas precisas, ainda tímida, mas começando a se soltar. Primeiro, eram só olhares quando ele falava. Acenos breves. Depois, ela passou a compartilhar pedaços do dia. Um pássaro curioso que viu, o suco de laranja azedo que rejeitou. Ele guardava cada palavra como um presente. Numa tarde, enquanto ele e Clara descansavam na varanda sombreada, com Lily brincando com copinhos de plástico aos seus pés, ele perguntou o que o corroía. Por que você veio para cá, Clara? Ela demorou a responder, os olhos fixos em Lily, empilhando os copos. Precisávamos respirar, disse enfim. As coisas em casa estão pesadas. Ele notou a tensão nos ombros dela. Conhecia-a o suficiente para saber que havia mais. Pesadas como? Insistiu. Ela suspirou, virando-se para ele. Lily começou a perguntar sobre o pai. Algo nele se contorceu. O que você disse? Ela hesitou, ajeitando o cabelo atrás da orelha. No início, expliquei que famílias são diferentes, que algumas têm pais e mães juntos, outras não. Mas ela é esperta, Edward. Não parou. Queria saber se você existia, se sabia dela. Ele respirou fundo, vendo Lily focada em sua torrezinha. Saber que ela passara a vida curta buscando respostas o feriu de um jeito inesperado. Foi por isso que você a trouxe, murmurou. Clara assentiu. Não sabia se te encontraria, mas uma parte de mim queria que sim. Ele a encarou, tentando decifrá-la. Você teria me contado? Ela engoliu em seco, os dedos tensos na cadeira. Não sei. Quis tantas vezes, mas tinha medo. Medo do quê? Pressionou. Ela baixou os olhos. Que você me odiasse, que a rejeitasse, ou que tentasse levá-la. A culpa o acertou. Ele passara tanto tempo vendo segurança no poder, será que se tornara alguém que ela temia? Eu não faria isso, afirmou firme. Ela o olhou. Não faria? Ele hesitou. Talvez antes, sim, mas agora não posso apagar o passado, disse. Mas posso estar aqui se você permitir. Por um momento ficaram em silêncio. Anos de palavras não ditas os separavam. Então, a torre de Lily ruiu, e ela soltou um suspiro frustrado. Edward se abaixou, recolhendo os copos. Quer tentar outra vez? Ela o fitou, assentiu e pegou um copo da mão dele, os dedinhos roçando os seus. Era simples, mas para ele era tudo. Clara os observava, algo mais suave no olhar. Talvez ele não estivesse pronto antes, mas agora estava. Edward nunca fora de esperar. Sua vida era ação imediata, metas claras, resultados na hora. Com Lily, porém, aprendeu que só a paciência importava. Ela começava a confiar nele, mas devagar. Ainda olhava para Clara para se sentir segura, hesitava antes de responder. Mesmo assim, abria espaço. Deixava ele sentar ao lado no café sem se grudar à mãe. Aceitava ajuda para escolher cores no caderno. Passava pela porta que ele abria sem desconfiança.
Pequenos triunfos que ele celebrava em silêncio. Numa tarde, ele a viu no pátio do jardim, agachada perto de flores, murmurando algo. Clara estava num banco próximo, atenta, mas dando liberdade. Ele se aproximou com cuidado. "O que você está fazendo?" perguntou leve. Lily ergueu os olhos. "Conversando com as abelhas", disse natural. Ele arqueou uma sobrancelha. "E o que elas dizem?" Ela pensou. "Estão ocupadas, não falam muito, mas acho que gostam das flores." Ele se agachou ao lado, vendo as abelhinhas zumbirem. Nunca reparara nisso. Seu mundo sempre fora acelerado demais. "Você gosta de flores?" perguntou. Ela assentiu. "Mamãe diz que elas alegram as pessoas." Ele olhou para Clara, que disfarçava ouvir. "Ela tem razão." Lily apontou uma florzinha roxa. "Essa é minha favorita." Ele sorriu. "Você já me disse que gosta de roxo." Ela o fitou, surpresa por ele lembrar, mas ficou quieta. Algo mudou em seu olhar, mais acolhedor. Ficaram ali, sem pressa. Depois Lily se levantou, limpando o vestido. "Tô com fome", declarou. Clara se ergueu. "Vamos entrar. É quase hora do almoço." Edward hesitou. Então sugeriu. "Que tal almoçarmos juntos?" Clara consultou Lily com o olhar. A menina pensou e assentiu. Tá. Não era entusiasmo, mas era um avanço. Pela primeira vez, ele sentiu que não era mais um intruso. Confiança não se impõe, se conquista, e com Lily, cada passo valia ouro. Nos dias seguintes, tudo fluiu mais. Ela ainda tinha silêncios, hesitações, mas o receio nos olhos minguava. Não se agarrava tanto a Clara perto dele, não mantinha distância. Num café da manhã, ele chegou e a encontrou já na mesa com panquecas. Clara servia café, mais à vontade. Ele sentou vendo Lily espalhar calda com cuidado. "É bom?" perguntou. Ela mastigou, pensou, assentiu. "Tá ok." Ele riu. "Só ok?" Ela refletiu. "Melhoraria com morangos." Ele concordou, sério. "Vou lembrar disso." Lily o observou, como se testasse sua palavra. Então, sem aviso, empurrou o prato para ele. "Pode pegar se quiser." O gesto o pegou desprevenido. Ele pegou o garfo, provou um pedaço. "Nada mal. Mas você tá certa, morangos fariam diferença." Ela deu um sorriso sutil, satisfeita. Clara, assistindo, trocou um olhar cúmplice com ele. Ambos sabiam o peso daquele instante. Depois foram à praia privativa do resort. Lily caminhava entre eles, às vezes segurando Clara, parando para catar conchas. "Essa é bonita", disse, mostrando uma. Ele pegou e examinou. "É mesmo. Você curte coletar conchas?" Ela assentiu. "Mamãe diz que são memórias do mar." Ele devolveu a concha. "Então guarda ela." Ela hesitou. Depois enfiou no bolso. De repente pegou a mão dele. Um toque breve, quase tímido, antes de soltá-la e correr para as ondas rindo. Edward parou, o coração acelerado. Clara sorriu ao lado. "Ela tá se acostumando com você." Ele respirou fundo, vendo Lily brincar na água. "E eu com ela", admitiu. Pela primeira vez, negócios e poder não eram tudo. Ela era. Edward sempre mediu sucesso em números, lucros, conquistas, influência. Mas ali na praia, vendo Lily catar conchas com um sorriso puro, percebeu que talvez estivesse enganado. O resto da tarde passou como um sonho. Ela corria para as ondas e voltava com tesouros da areia, cada vez mais à vontade com ele. Ao entardecer, tinha um montinho de conchas na varanda. Lily, de pernas cruzadas, organizava tudo com foco. Clara, ao lado dele, falou baixo. Ela nunca teve isso antes. "Isso o quê?" perguntou. "Alguém que fica, que olha para ela como você." Ele engoliu em seco, sem resposta. Sempre achara que família era dispensável, que amor atrapalhava. Agora sentia o vazio do que não vivera com ela. "Não posso mudar o que passou", disse. "Mas posso estar aqui se você deixar." Clara o encarou, pensativa. "E quando sairmos daqui?" Ele suspirou. Também pensava nisso. O resort era uma pausa, mas ele queria mais. "Não quero que seja passageiro. Quero ser o pai dela de verdade." Ela o mediu por um instante. "Então mostre, Edward. Ela precisa de alguém que não suma." Ele assentiu firme. "Vou provar que posso ser isso." Antes que ela respondesse, Lily correu até eles, segurando uma conchinha branca impecável. "Olha, essa é especial." Ele pegou com cuidado. "É linda." "Por que especial?" "Porque é a última de hoje.
uma concha da sorte. Ele sorriu, o peito apertado com a pureza dela. Então, vamos guardar, para lembrar. Ela assentiu, animada, e sem hesitar, subiu no colo dele, apoiando a cabeça no seu peito. Ele prendeu o fôlego. Era a primeira vez que ela o buscava assim, sem medo. Clara os olhou, e ele viu aceitação em seu rosto. Pela primeira vez, Edward sentiu que achara algo eterno, e não ia deixar escapar. O final é simples, mas profundo. Não há gestos exagerados, só compromisso e confiança reconstruídos aos poucos. Edward começa vendo sucesso como poder, emoções como fraqueza. No fim, entende que o valor está no que cria com Lily. O jeito como ela o aceita, sentando perto, dividindo panquecas, segurando sua mão, é real. Quando ela sobe no colo dele, confiante, é um marco silencioso, mais forte que palavras. Clara é mais que um eco do passado. É uma mãe que protege, hesitante por cautela, não por mágoa. Ao desafiá-lo a provar seu compromisso, ela lhe dá a chance de ser o pai que Lily precisa. Não há final mágico. Há uma promessa verdadeira. Um pai que se encontra. Uma mãe que volta a confiar. Uma menina que aprende que amor não tem condições. É sobre recomeços, sobre estar presente, sobre amar mesmo sendo difícil. Edward não acha só uma filha. Acha um propósito que nenhum império substitui.